Considera que essa pessoa, ela aloca o seu dinheiro no Tesouro Direto. Por acaso ela precisa do seu dinheiro. Só que está havendo uma crise interna. Não tem como fazer a venda dos títulos, certo? Não tem como vender. Só que essa pessoa alocou o seu dinheiro ali, a sua reserva está ali. Como que faz um caso desse? Tesouro Direto suspende a venda de títulos nesta terça-feira devido à greve. A Secretaria do Tesouro Nacional informou que não haverá venda de títulos por meio do programa Tesouro Direto nesta terça-feira, dia 1º, devido à greve dos servidores da instituição. A operação foi cancelada também na semana passada por causa da mobilização no órgão. O Tesouro Direto não é o único impactado pela greve dos servidores do órgão. As divulgações sobre responsabilidade do Tesouro também estão sendo afetadas. Em nota, o Tesouro informou que as operações de resgate antecipado e agendamentos serão realizados normalmente. Ou seja, os investidores poderão resgatar seus investimentos no programa. Show! Os funcionários do Tesouro Nacional estão em greve desde o início de agosto. A categoria reivindica a inclusão de reajustes salariais para o órgão na Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2025 e no Orçamento de 2025, cujo projeto tramita no Congresso. Qual que é a questão que eu quis trazer esse vídeo o quanto antes? É que quando a gente fala de Tesouro Direto, qual que é o ponto? Quando a gente vai fazer um investimento, a primeira coisa que a gente espera é sobre a garantia, uma certa garantia em relação ao retorno. Então eu vou estudar o máximo possível, mesmo compreendendo que não existe uma garantia, mas então eu vou considerar o risco, certo? Por isso que a gente tem o perfil do investidor e de acordo com esse perfil que tem análise, quando você vai investir tem que fazer essa análise, e de acordo com essa análise é um perfil de risco que vai ser traçado. Quando a gente considera os investidores que vão alocar o seu dinheiro em renda fixa, como por exemplo no Tesouro, nos títulos que são emitidos pelo governo, a gente considera pessoas que têm um risco, uma propensão a um risco baixo. São pessoas que querem investir o seu dinheiro, ter maiores certezas, maiores garantias do seu retorno, garantias de que o seu dinheiro vai estar lá quando elas precisarem, certo? Então essa é uma analogia. Por que uma opção melhor do que um título que é garantido pelo próprio governo federal, no caso de um tesouro? Poxa, é o governo que está garantindo. Então, a chance de dar alguma coisa errada é pequena, em tese. Por isso que eu falo, o Brasil é o país, uma das maiores burocracias no mundo todo. Então, em tese, quando a gente olha nossas leis e tudo mais, o Brasil seria um país perfeito, porque ele teria regulamentação tudo. Só que na prática funciona totalmente diferente. Considera que essa pessoa, que já foi feita uma análise do perfil de risco, então ela quer um risco baixo, ela aloca o seu dinheiro no Tesouro Direto, com uma reserva de emergência. Por acaso ela precisa do seu dinheiro. Só que está havendo uma crise interna, então uma crise nos servidores, enfim, exigindo ali um reajuste salarial e em função disso não tem como fazer a venda dos títulos, certo? Não tem como vender. Só que essa pessoa alocou o seu dinheiro ali, a sua reserva está ali. Como que faz um caso desse? Então a primeira lição que fica aqui nesse ponto é, vai alocar a tua reserva de emergência, procura por instituições privadas, porque a instituição privada ela vai também ter o FGC, que é um fundo de garantia, então vai ter esse ponto, só que as instituições privadas, a chance de acontecer uma dessa é muito menor. E agora, qual que é o ponto que a gente precisa compreender do porquê a chance é muito menor? Porque vamos entender o seguinte, imagina que eu te dê 50 reais, certo? Então toma aqui 50 reais. Você ganhou esses 50 reais. A primeira coisa que faz é pensar como eu posso gastar esse dinheiro. Não é assim a linha de raciocínio? Eu ganhei esse dinheiro, eu não contava com ele, como eu posso gastar? Porque até na minha consciência não vai pesar o dinheiro que eu não teria e eu ganhei. Então eu posso gastar livremente, tá tudo bem. Só que agora imagina também que esse dinheiro eu trabalhei por ele, até algumas horas, variando o que você faz. Então, certo, você vendeu horas e agora tem esse dinheiro. A sua responsabilidade com o dinheiro que você trabalhou para conquistar vai ser muito maior, ou ao menos deveria ser muito maior, porque você sabe o custo daquele dinheiro. Ele custou o seu tempo, ele custou o seu conhecimento, enfim. Agora imagina que você ganhou o dinheiro. A situação fica diferente. E agora é isso que acontece quando a gente compara os recursos que são administrados por instituições privadas e os que são por órgãos públicos. Não estou aqui criando uma teoria da conspiração, nem nada do tipo. Só que quando a gente coloca o recurso que vai ficar sob uma gestão de pessoas que não necessariamente elas entendem o impacto daquele recurso, não vão impactar elas diretamente. Então, não vai fazer muita diferença. Eu não estou dizendo que as pessoas que fizeram isso são insensíveis, não estou apontando nada. Mas quando a gente trata de questões assim, onde o recurso é administrado diretamente por terceiros, e ainda nesse caso, onde é uma instituição pública que a responsabilidade ainda vai ser menor, se a gente jogar o âmbito macro, a situação ela fica assim. Então, quais pontos a gente pode extrair disso? Número 1, aloque os seus recursos de maneira diversificada. Número 2, busque por instituições privadas, instituições que você vai conseguir ter acesso, conhecidas,
que não sejam estatais, certo? Coloque o seu dinheiro em produtos daquela instituição, não estou recomendando nenhuma aqui em específico, mas coloque o seu dinheiro em alguma instituição dessa, para conseguir, de alguma maneira, ficar menos suscetível a um problema como esse, onde se você precisasse o dinheiro agora, não conseguiria. Então, fica de lição quando a gente fala de um investimento assim, porque justamente é na renda fixa que a gente busca ganhos mais estáveis, é onde a gente busca correr o menor risco possível, é onde a gente acaba alocando, geralmente, a nossa reserva de emergência. Então, já que é ali que a gente está considerando, vamos evitar alocar esse dinheiro num lugar onde a sua responsabilidade, a sua gestão não é privada, e sim acaba sendo pública. E a chance de dar algum problema nesse meio acaba sendo muito maior, principalmente num país onde a responsabilidade fiscal é gigantesca. É bizarro. Enfim, esse foi o vídeo e espero ter agregado valor ao teu tempo. Tamo junto.